Atos capítulo 8, verso 17. Atos no capítulo 8, o verso 17 diz o seguinte, falando de um camarada chamado Simão, que tinha uma graninha, tinha uns pila, tinha um dinheiro, e ele resolveu fazer uma compra. Ele resolveu comprar o poder de Deus, que ele achou fantástico. Ele disse: eu também quero. Quanto custa? Isso acontece em Atos no capítulo 8, no verso 17, que diz o seguinte: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, dessa iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Aconteceu aqui que os discípulos estavam impondo as mãos sobre as pessoas, e as pessoas estavam recebendo o Espírito Santo de Deus, sendo cheias do Espírito Santo de Deus, e muita coisa talvez estivesse acontecendo, né? Naquele momento. Alguns de vocês já devem ter tido experiências com o Espírito Santo, né? Alguns riem muito, outros choram muito, outros caem, outros não passa nada, mas são cheios do Espírito Santo, e por aí tanta manifestação estranha e até engraçada, né, que a gente já viu, mas quanta coisa já aconteceu. E nesse momento estava havendo, através da imposição de mãos, uma manifestação fantástica. E pela imposição de mãos o pessoal era cheio do Espírito Santo. Que maravilha! Simão era um mágico. Ele era mágico, antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer o Evangelho, ele era mágico. E ele era conhecido por impactar e encantar as pessoas, até que ele encontra o Evangelho, ele fica impressionado com aquilo e diz: cara, eu quero esse negócio de Deus, e ele se batiza. Ele só não se converte, pelo que a gente viu aqui, né? Mas ele se batiza. E depois de se batizar nas águas, vêm os discípulos e começam a orar, e o poder de Deus vem. Ele fala: eu não tenho isso aí. Eu aqui era conhecido nessa cidade por ser o cara que encantava todo mundo com a mágica, com a ilusão. Aí ele chega lá e diz: ô pessoal, ele estava acostumado com o jeito antigo. E ele chega e diz: esse negócio aí não veio no pacote do batismo. Esse negócio aí de botar as mãos e o pessoal faz toda essa loucura, quanto é que custa isso aí? Os discípulos falaram: cara, acho que tu não entendeu. O poder de Deus não se compra. Ele não tem preço. E tu não vai receber o poder de Deus. Digo por quê? Porque o teu coração está no lugar errado. O teu coração não está no lugar certo para receber isso que tu está querendo. Isso que tu está querendo vem de um relacionamento com Cristo, e o teu coração não está lá ainda. Embora tu tenha te batizado, embora tu te considere igreja de Cristo, tu acabou de me oferecer dinheiro pelo poder de Deus, tu não entendeu absolutamente nada ainda, assim como muitos cristãos que andam nas igrejas ainda não entenderam exatamente essa essência. Bem, eu já tenho uma jornada aí de fé, bastante tempo, já passei um pouquinho dos 40 e me converti lá pela a minha adolescência, um pouquinho antes, 14, 15, quando eu encontrei a Cristo, e a partir dali já vi tanta coisa, né? Tanta experiência legal que eu tive com Deus, tanta reunião de oração, que eu tive aquela experiência legal com o poder de Deus. Eu me lembro que teve um dia em especial. Eu já tinha 18 anos e tinha uma reunião na igreja, e ali estava se orando para um grupo específico de pessoas, e ali eu comecei a clamar a Deus para que Ele viesse, e eu, num posicionamento pessoal diante de Deus, comecei a clamar para que Deus viesse, chegou a um ponto, meu amigo, que eu esqueci o mundo, e que de fato era o que eu mais queria. Eu digo: cara, eu quero morrer se eu não tiver o toque do Espírito Santo. E de fato nós estávamos no fundo de uma salinha, eu sempre era parte da turma do fundo.
né? E o Espírito Santo veio, estava eu e um rapaz, um outro colega, no fundo, e nós dois caímos daquelas cadeiras, que são cadeiras classes, né? E de fato caímos. E a experiência com Deus foi tão forte, foi tão impactante, e olha, eu não sou de fazer cena, assim, eu não sou de fazer de conta, né? Ou Deus vem e toca, ou está tudo certo, eu sigo a minha vida. E aquela noite, pela primeira vez na minha vida, eu tive que ser carregado embora. Meu pai bota no carro, e eu não conseguia, eu tremia com a presença de Deus, e eu não conseguia de fato me mexer, eu estava babando, porque eu não conseguia sugar a saliva. E depois de ficar muito tempo atirado no chão, comendo pó, né, eles me levaram para casa, me botaram na cama. No dia seguinte, eu sentia os meus músculos doendo, porque eu tremi uma noite inteira. Aquela experiência foi de fato impressionante. Mas eu me deparei naquela semana e naquela mesma semana, que eu tinha recebido talvez a primeira grande, mega experiência com o poder de Deus, e eu me deparei com um problema. Eu estava fazendo exatamente as mesmas coisas, os mesmos erros, e cometendo as mesmas falhas, e pecando da mesma forma, as mesmas formas com que eu lutava, as mesmas dificuldades com que eu lutava antes de ter tido aquela experiência, elas permaneciam. E eu comecei a me entender algo que justamente aconteceu aqui com Simão, que ter uma experiência com o poder de Deus não é, de fato, ser transformado por Cristo. A manifestação do poder é de fato impressionante e nos faz ficar abismados com o que Ele pode fazer. Agora, quantas pessoas, ou vocês mesmos, aconteceu com vocês mesmos, já tiveram a experiência de vocês verem uma manifestação de cura, por exemplo? Alguém que estava prestes a morrer e que naquele momento é curado de forma incrível por Deus e hoje não tem um relacionamento com Ele. Quantas pessoas vocês conhecem que tiveram o milagre dos milagres, o que era impossível acreditar que de fato viesse a acontecer e de fato acontece, e essa pessoa hoje nem perto está de Cristo, alguém que deu uma segunda chance. Essa manifestação de poder não significa que nós de fato temos um encontro com Deus. Aí outros levam então para um outro lado. Não, você precisa conhecer muito a palavra. E pessoas conhecem muito a palavra, pessoas têm uma revelação impressionante da palavra. E quantas pessoas vocês conhecem, ou vocês mesmos, que têm um profundo conhecimento da palavra, que só não vivem a palavra? Escritores, palestrantes, pessoas que movem uma multidão com a palavra, só que tem um detalhezinho bem pequenininho que faz toda a diferença. Eles não vivem o que pregam. E não pregam o que vivem. Conhecer muito a palavra e ter uma manifestação profunda do poder não significa que de fato estamos encontrando a Deus. Na minha caminhada de fé, eu vivi um período da história de fé que era o seguinte: era a luta entre aqueles que gostavam do poder e da manifestação contra aqueles que gostavam da palavra. Os que só gostavam da palavra diziam que aquele poder e aquela manifestação não servia para absolutamente nada, porque na realidade passava, e de fato passava. Mas o pessoal do poder da manifestação dizia que só a palavra também não servia, porque tanta palavra sem viver também matava. E de fato, mata. Mas poucos lutavam para que houvesse um encontro real com Deus, aquele encontro que transforma. Porque apóstolo Paulo, por exemplo, era um perseguidor dos cristãos e conhecia muito a palavra de Deus. E ele perseguia os cristãos justamente porque ele conhecia muito a palavra, ele tinha um zelo pela palavra. E ele teve um encontro com Cristo e uma manifestação de poder, porque ele ficou 3 dias cego.
E aquilo chocou ele ficou, opa, tem um negócio aí. Mas até que ele de fato andasse com Cristo, tivesse uma experiência real com Cristo, levou mais tempo. A experiência que eu tive de cometer os mesmos erros, logo depois de ter uma mega experiência física com o poder de Deus, que eu digo, só pode ser Deus esse negócio, mas eu estar cometendo as mesmas coisas, me fez pensar muito, eu digo, cara, tem alguma coisa que está faltando nisso. O poder é fantástico, e o poder ele existe com um propósito, de fato nos impactar, de fato impressionar. Na nossa vida de fé a gente já viu muita coisa. Muitos milagres, muita manifestação e muita loucura já aconteceu, mas nada disso foi tão importante quanto as experiências que eu tive sozinho com Cristo, que foi o motivo pelo qual eu permaneço firme na minha fé. O que faz com que eu permaneça firme na minha fé são as minhas experiências pessoais com Cristo, aonde de fato Ele mexe no meu coração. Simão faltava mexer no coração, o coração de Simão estava no lugar errado. Esse é o grande resultado de um encontro real com Cristo. Você não fica impressionado com o poder, você não somente tem a palavra, mas você tem uma experiência pessoal que muda o seu coração. Algo que muda as tuas convicções, que muda os teus valores, que faz com que você enxergue algo diferente, porque fez algo que só Ele poderia fazer. Essa experiência que transforma o seu coração chama encontro com Deus. O povo do Egito, que saiu do Egito, o povo de Deus que sai do Egito e que vai passar 40 anos no deserto, eles viram as manifestações e o poder de Deus todos os dias. Mas eles não encontravam a Deus todos os dias. Mas a manifestação era diária. Era quando estava frio, era quando estava quente, era quando estavam com fome, era quando estavam com sede, era quando estavam em perigo, o poder de Deus se manifestava, mas eram poucos que de fato o encontravam. E tanto é que para que o povo pudesse entrar de fato na terra prometida, uma geração inteira teve que morrer. 40 anos, um povo inteiro teve que morrer. Para que eles de fato tivessem acesso àquilo que Deus tem. Muito próximo desse período em que eu tive essa experiência sobrenatural aí com Deus, eu tive uma outra. Estávamos numa reunião de oração de jovens. E cada um estava no seu cantinho e tal. Como eu sou um cara matinal, a minha reunião da oração, assim, ela não pode ir muito além da meia-noite, senão ela vira mais um Deus vai te revelar por sonhos, sabe como é, não? Então, para mim, eu já nasci assim mais conservadora, onde a minha manhã faz toda a diferença. Para mim, orar na madrugada é assim, eu pego o turno das 4 em diante, né? Porque o turno da meia-noite, da 1, da 2, essa ali já foi. Ter problema com meta de oração era me convidar para participar da oração depois de 11 horas, meia-noite, ia ter problema, porque as metas de oração que eles davam para mim orar naquela, não iam ficar cobertas. Eu dormia sentado, de joelho nas cadeiras de oração. E eles faziam rodinha assim, eu sentava ali, e eles iam cada um ia orando uma meta, quando eu via, estava todo mundo levantando e indo embora, eu digo, ih, rapaz, todo mundo orou e eu dormi a noite inteira, levanta, fica quietinho, faz de conta que deu tudo certo, né? Então a minha oração era mais cedo, assim, na madrugada, né? Mas madrugada, nessas 10 da noite, mais ou menos. Eu me lembro que estava numa dessas reuniões dos jovens e estava uma atmosfera gostosa do Espírito Santo ali. Nada de poder, nada de manifestação louca, mas estava uma atmosfera legal. E Deus, Ele toca numa área crucial para todos nós, mas eu sempre fui um cara organizado financeiramente, e eu, desde cedo, tinha a minha poupancinha, e eu me lembro que eu tinha R$5.000 na poupança. E aí Deus pede, naquele momento, eu quero que você oferte esses R$5.000 aqui para a igreja. Rapaz, eu não preciso dizer para você
que aquela reunião de oração acabou, qualquer outra meta, aquilo acabou. Eu passei o resto do tempo lutando com ele, com aquele sentimento de que eu devia dar o dinheiro, porque era todo o dinheiro que eu tinha, era tudo que eu tinha. E era a primeira experiência de dar tanto dinheiro. E aí eu comecei, não estou ouvindo certo, vamos orar por outra coisa, vamos levantar, vamos tomar água. Cara, e eu fiquei lutando comigo mesmo e deu quase 2 horas. Todo mundo já estava levantando para ir comer lanche, sei o quê, e eu relutando, e o sentimento ele aumentava, e eu sabia que era Deus, porque a atmosfera estava legal, e chegou um ponto em que era bem mais fácil a gente resolvesse logo isso, mas a gente demora até cair a ficha, né? Demora até aceitar. Eu disse, quer saber, Deus? Quer saber? Isso aí se eu tenho é porque Tu me deu, se eu tenho alguma coisa é porque Tu me deu. Tenho certeza que Tu vai me dar mais, Pai, quer saber? Estou abrindo mão. E eu pego meu talão de cheque, e eu escrevo 5.000 reais, era o maior valor que eu tinha escrito na minha vida, eu nem sabia, certeza que era assim mesmo, era tanto dar aquela checada, né, no zero, eu digo, né, as ofertas de 50 pila, e de repente vira 5.000, era muita coisa, até hoje naquela época, muito mais. E quando eu termino de preencher o cheque, eu digo, Deus, isso aqui, chorando, dizendo, Deus, mas convencido que de fato era Deus, eu sei que Tu tem muito mais para mim, eu sei que isso aqui é só o começo daquilo que Tu ainda tem, né? E diz, quer saber? É Teu, Deus. E aí eu ouço uma voz suave, gostosa, e parece que ela ecoa hoje dentro de mim, de novo Ele diz, agora pode rasgar, eu não quero o teu dinheiro, eu queria o teu coração. E aí eu choro mais 1 hora, porque aquilo rompe com absolutamente todos os meus alicerces. E ali eu aprendo a primeira grande lição nesse tema, que eu levo até hoje. A experiência da oferta tem muito mais peso, muito mais valor, mexeu de fato comigo do que a experiência do poder de Deus. O poder me fascinou a ponto de eu saber que de fato existe e que eu não brinco com alguém tão espetacular, incrivelmente fantástico. Mas o que mudou meu coração foi uma experiência pessoal, sem alarde, sem barulho, sem imposições de mãos. Eu estava sozinho. Experiências como essa foram marcando a minha vida e marcam a nossa vida. Conhecer profundamente a palavra e desejar o poder faz parte do Evangelho, mas o Evangelho sem o encontro com Deus, ele vira uma filosofia. E Simão não tinha entendido exatamente como isso funcionava, tanto é que ele oferece dinheiro para ter algo que não se compra. Ele ofereceu dinheiro para ter uma experiência e para ter um poder. Na realidade, o homem está sempre atrás de poder. São 3 coisas que derrubam o homem. O homem, quando eu digo homem, a humanidade, né? O homem e a mulher. Sexo, poder e dinheiro. São 3 coisas que sempre derrubaram o homem, continuam derrubando no nosso tempo e vão derrubar o homem aí para frente. Sexo, dinheiro e poder. Coisas que atraem, que os olhos brilham, que fazem com que os nossos valores sejam constantemente testados. E nesse momento, Simão se fascinou com o poder e ofereceu outra coisa que também derruba o homem para tentar resolver isso. E resolveu o dinheiro. Os apóstolos falaram, cara, nenhum nem outro. Teu coração está no lugar errado. Quantas pessoas eu levei para monte de oração? Me lembro que, aqui por ocasião, do início dos trabalhos do Catch the Fire aqui no Brasil, aqui na cidade, tinha um grupo de homens que estava mais ou menos chegando à oração e tal. Eu desafiei alguns estão aqui conosco hoje, eu desafiei alguns naquele momento, e disse, olha, nós vamos orar no monte, em julho, 4 dias de julho, no Rio Grande do Sul, julho é aquele frio famoso de Renguia Cusco.
julho, no monte, lugar úmido, muito frio. E ali, alguns corajosos resolveram ir. E teve um dia que nós estávamos com um grupo de 10 homens, e alguns deles não conheciam de fato o Evangelho, ou estavam se aproximando do Evangelho, começando a frequentar a igreja, e eu falei, rapaz, que experiência, olha eu de novo, né? Já tinha experiência para resolver isso, mas acabei caindo no mesmo erro de novo. Eu convido esses homens que não tinham muita proximidade com o Evangelho, ou que estavam andando conosco já há muito tempo, mas não tinham uma conversão real com Deus, e eu convido esses a participarem da reunião com o monte, porque eu sabia que lá no monte acontecia coisa legal. Deus vinha, Deus ia tocar no coração deles. E a gente viu muitas vezes, depois da oração do monte, não na hora que você chega, mas no final de uma hora de oração, às vezes 2 horas de vigia e oração, você via os gravetos e as folhas virarem neon, como se fosse aqueles que hoje vocês vão na festinha e que vem da China e que custa 2 centavos, que você quebra assim e aquilo vira neon e dura 1 hora. Pois é, mais ou menos isso. E eu falei, esses caras vão ter uma experiência e nunca mais vão largar Cristo. Vou levar esses caras. Eu falei, Deus, só que vamos fazer um trato eu contigo. Faz brilhar o negócio no fim lá, porque se não brilhar, vai ficar ruim para mim, porque eu fiz uma propaganda que eles iam encontrar e que tudo ia ser fantástico, e agora brilha o troço. Vai ficar mal para mim. Até hoje, tu nunca falhou, sempre brilhou no finalzinho. Faz brilhar. Orando 1 hora e pouco, no meio do nada, aquele pessoal que não conhecia muito Jesus, nem sabia onde andar, sentava lá numa taquareira, estava aquela enrolada, eu digo, Jesus, vamos lá, né? Vai brilhar, vai brilhar. Eu estava mais intercedendo, é verdade, eu estava intercedendo para que as coisas brilhassem do que, de fato, qualquer outra coisa. A minha oração naquela noite é que eles tivessem uma experiência real com o poder de Deus, e adivinha? Brilhou, claro que brilhou. Ah, que suspense, né, cara? O contador de histórias. Brilhou. Não só brilhou, como eu falei, pega isso aí, esses gravetos, bota no bolso, bota na jaqueta, leva para casa e mostra para a família em casa. Chega em casa, acorda todo mundo, apaga a luz e mostra. Eles levaram. Brilhou em casa também. Não brilha mais no outro dia, mas naquele dia, brilha. Metade daqueles homens hoje estão longe do Evangelho. Porque a experiência não foi com Cristo. A experiência foi com o poder de Deus. O poder de Deus, ele se manifesta como uma prova que de fato ele é Deus, mas o que ele quer e o que ele espera é que nós tenhamos uma experiência com ele, porque a experiência com ele transforma o nosso coração. Leiam comigo em Gênesis, no capítulo 13, no verso 1. No capítulo 3, no verso 1, conta uma história que vocês conhecem bem, mas talvez nunca tinham visto nessa perspectiva. Em Gênesis, no capítulo 13, no verso 1, conta a história de Adão e Eva. E se me permitirem ler rapidamente todos esses versículos. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor tinha feito. E ela disse à mulher, assim Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocais para que não morreis. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, e sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável de dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu ela também. Então foram abertos os olhos de ambos, e reconheceram que estavam nus. Então cozeram, fizeram folhas de figueira
E fizeram para si aventais, e ouviram a voz de Deus que passeava no deserto, na viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comestes tu da árvore que te ordenei não comes? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à sua mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou. Todos os dias eles encontravam Cristo, Deus, o Espírito Santo, a manifestação. Eles todos os dias encontravam a Deus. Todos os dias Deus vinha. O encontro com Deus era diário, todos os dias. E de repente aparece alguém que faz uma proposta e diz: eu tenho uma proposta para vocês. E uma das três coisas que derruba o homem, já derrubava o homem naquela época, ele diz: sabe por que Deus não quer que vocês comam? Ele não quer que vocês comam porque no dia que vocês comerem, vocês vão ficar semelhante a Deus. Que proposta interessante, semelhante a Deus. Deus fez tudo isso. Com a voz dele, ele ordenou que cada coisa fosse criada. Me interessa essa proposta aí. E o poder, a possibilidade de ter o poder semelhante a Deus, fascinou o primeiro homem na terra, né? Fascinou Eva e fascinou Adão, e eles comeram, e eles daquele momento começam a ter sentimentos que hoje eu e você estamos tendo, ou comumente temos, e que não tínhamos no passado. Que não fomos criados com esse sentimento, mas que hoje eles mexem no nosso coração constantemente, que chama culpa, vergonha e medo. Culpa, vergonha e medo não eram sentimentos conhecidos por eles. Porque eles tinham encontros diários com Deus, esses sentimentos não faziam parte do mapa, não faziam parte da proposta inicial, porque quando nós temos uma proximidade com Ele, quando nós o encontramos frequentemente, esses sentimentos não fazem parte de nós. Tanto é que depois que eles comem, eles têm vergonha de estarem pelados. Pela primeira vez, eles se dão conta disso, porque antes não era um problema. E quando eles se dão conta que o pai estava chamando para ter aquele encontro, ele diz que ele teve medo. Sentimentos que não existiam, mas estão presentes na tua vida e na minha vida toda hora. O que demonstra que, de fato, nós estamos tendo pouco encontro com Ele. Porque quanto mais eu me aproximo dEle, eu tenho menos os sinônimos desses sentimentos, eu tenho mais os antônimos desses sentimentos, eu tenho mais o que é o contrário, o que é diferente. Eu tenho coragem, eu tenho mais ousadia, eu tenho mais paz, eu tenho mais certeza daquilo que Deus tem, eu estou mais seguro. Quanto mais próximo dele eu estou, menos esses sentimentos tomam conta de mim. E por Deus amar tanto eles, que apesar de eles terem comido e escolhido se afastar de Deus, a palavra de Deus diz que Deus ainda fez roupas, porque eles estavam vestindo folhas. Deus ainda cuidou para que eles tivessem roupas, de peles pelo menos. E a partir dali começa uma saga, onde eles têm que lidar com o seu medo, com a sua vergonha, com a sua culpa. Eles começam a viajar pela terra e até chegar num dos seus filhos lá na frente, Caim, que mata Abel, e o Anderson até comentou há pouco tempo, né, alguns cultos atrás, onde ele diz que de fato acontece, onde Deus procura Caim e diz: cara, cadê o teu irmão? Ele procura, e Caim diz: cara, te afasta de mim, porque eu estou fadado a andar por essa terra e sofrer o resto da vida. De novo vem o medo, vem a vergonha e vem a culpa.
por aquilo que nós fizemos e pela forma com que nós andamos, e Deus por amar de novo. Isso está evidenciado lá em Gênesis, no capítulo 4, diz o seguinte, que Deus procura Caim e diz, ninguém vai te tocar, e se alguém te tocar vai ser amaldiçoado. Deus constantemente buscando encontrar o seu povo. Deus encontrava Adão e Eva diariamente, Ele foi atrás de Caim, apesar dos erros. Ele tem a tendência de buscar o ser humano, Ele te busca, Ele está ansioso para te encontrar, é da natureza dEle criar formas de nos encontrar. Ele passa a humanidade inteira tentando buscar formas de reencontrar o seu povo, e o seu povo buscando formas de ir longe dEle, e Ele buscando formas de se reconectar a Ele todos os dias, anseia por um encontro real. Muitos falam do primeiro amor, aquela coisa fantástica que acontece com a gente quando nós encontramos Deus pela primeira vez, e nós optamos por seguir, e nós ficamos, eu quero voltar ao primeiro amor, porque na realidade o primeiro amor foi o primeiro encontro. Todas as vezes que nós encontramos Deus, isso é fundamental que você entenda, nós somos impactados aqui dentro, porque nós somos levados para onde nós deveríamos estar desde o início. Toda vez que nós encontramos Deus, nós somos levados para um chamado original. Davi era um pastor de ovelhas, mas depois de encontrar Deus de fato, ele virou um pastor de uma nação. Pedro era um pescador de peixes, ele encontrou Cristo e ele vira pescador de homens. Paulo perseguia os cristãos para matá-los, e depois ele passa a perseguir Cristo para ter a sua face mais próxima dele, e ele passa a ser um apoiador, de perseguidor, ele passa a ser um perseguido por amor a Cristo. Quanto mais próximo nós estamos dele, mais próximo nós estamos do chamado que de fato a qual nós fomos criados. O encontro com Deus não é um encontro com o poder de Deus. Não é um encontro com o poder de Deus. Se o encontro com o poder de Deus fosse transformar as pessoas para sempre, só um encontro com o poder, sem um encontro real com Cristo que muda o coração, nós teríamos um país inteiro salvo. A África, que depende da manifestação do poder de Deus todos os dias, porque lá não tem absolutamente nada, e você depende da manifestação, e o poder acontece. É muito comum, e missionários e amigos contam, que o milagre acontece em todos os cultos, e às vezes, meses depois, aquele pessoal está adorando qualquer outro Deus. Porque eles não permaneceram firmes na busca por um encontro com Ele. O que faz com que você tenha uma experiência constante e uma evolução para dentro daquilo que de fato é o seu chamado, passa por um encontro com Deus. O grande conhecimento da palavra não vai te levar para Deus, ao contrário do que muitos pregam. São valores que vão fazer você viver muito bem, porque são valores aplicáveis para qualquer pessoa, a qualquer tempo, a qualquer público, a qualquer idade. Ele é atemporal, ele transcende as barreiras culturais, financeiras, fronteiras de países, ele transcende absolutamente tudo. A palavra de Deus ela é aplicável a qualquer momento, a qualquer pessoa, e a palavra de Deus ela é pregada a qualquer público, a qualquer momento, e isso é fantástico. Mas você pode ser um grande conhecedor da palavra e nunca de fato ter tido uma experiência real com Deus. Porque vocês conhecem pessoas que desmancham uma palavra, só que não vivem o que de fato estão pregando. E eu preciso reconhecer hoje, embora muitos anos da minha vida eu acreditava que o poder de Deus resolvia tudo isso, hoje eu preciso dizer que só o poder de Deus também não vai fazer com que você tenha um encontro real com Deus, porque nós mesmos, vocês aqui, nesses últimos meses, já viram manifestação e poder e cura de forma fantástica de pessoas que não estão hoje próximas de Cristo, o que deixa a certeza que de fato o poder também não faz com que nós venhamos a ter um encontro com Ele. O encontro com Ele é algo pessoal, que muda o seu coração,
que não têm fogos de artifício, não estão debaixo de holofotes, não tem o seu nome nas redes sociais, ninguém postou absolutamente nada e transformou o seu coração de forma impressionante e você nunca mais vai ser o mesmo. Esse chama o encontro com Deus. Todos querem viver uma vida sem medo, sem vergonha, sem culpa. Mas o poder nos fascina mais. Nos fascina tanto que, seguidamente, a gente vê cristãos, pessoas que já são maduras na fé. Quanta bobagem eu já ouvi, de pessoas que são maduras na fé, mas porque têm uma experiência com o poder de Deus, já começam até a amaldiçoar outros, amaldiçoa restaurante onde não foi bem atendida, amaldiçoa, vai fechar, amaldiçoa empresa de telecomunicação que cobrou a mais, amaldiçoa posto de gasolina, porque eu tenho o poder de Deus, a mim foi dada a autoridade. Simão, teu coração está no lugar errado, cara. Teu coração aqui, Simão, o que tu está querendo não vai acontecer, cara, porque tu está no lugar errado. Esse encontro que nós falamos com Deus, aonde Deus diz, olha, é necessário que todo mundo nasça de novo, porque aquela velha criatura não serve mais. Quando Cristo veio, Ele já veio para ministrar um evangelho no meio de um povo que conhecia muito de palavra, só não vivia. E um povo que ficou mega fascinado pela manifestação do poder de Deus. Ficou fascinado? Ficou. Esse mesmo povo pega Cristo e bota na cruz. E quem é que ficou do lado dele? Aqueles que tiveram um encontro real com Deus. A esses foi dada a tarefa de ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. A esses foi dado a tarefa de permanecer firme no encontro, e é desses que nós estamos falando hoje, porque eles tiveram um encontro real com Deus. Sabe por que querer a palavra e querer só o poder é mais fácil do que você querer o encontro com Deus? De fato, porque você viver um encontro com Deus, que é esse relacionamento diário com Cristo, ele demanda algumas coisas, ele estabelece alguns princípios, ele estabelece alguns limites. E lá no jardim eles tinham os limites, eles tinham as tarefas, cada um tinha a sua tarefa, e os limites eram dados, os princípios eram estabelecidos, e todos viviam na sua plenitude daquilo que de fato Deus tinha criado, e hoje vale a mesma regra. Quando eu digo que eu quero ter um encontro com Deus, eu preciso disponibilizar a minha vida a viver dentro desses princípios, e esses princípios lidam com o poder, com o sexo, o dinheiro, são as coisas que derrubam, e nós estamos constantemente lidando com isso. É justamente por isso que é mais fácil eu amar só a palavra dele, ou eu amar só o poder dele. Porque eu querer viver um encontro com Ele vai demandar eu andar dentro de alguns princípios, alguns limites. E nós achamos que limites são ruins, limites são problema. Eu não quero esse negócio porque isso me coloca dentro de uma caixa. Não. Muito pelo contrário. Esses princípios são para que evite que você tenha problemas, evite que você sofra, evite que você morra. Por isso que Deus falou, olha, come de tudo, só não come daquela ali, cara. Esses são os limites que te levam para a vida, são limites que abrem a tua mente, que te deixam de fato sábios, e não somente inteligentes, porque pessoas que amam a palavra, às vezes se dizem sábios, e ensinam sobre a sabedoria, mas de fato são pessoas só inteligentes, porque sabedoria te leva a ter um encontro com Deus, e o encontro te muda. Os limites são bons, e é por isso que nós botamos limites para os filhos, não porque nós não os amamos, porque nós amamos demais. Nós botamos limites porque nós sabemos que eles ainda não têm condições de decidir se de fato é certo ou é errado, e nós colocamos limites até que eles tenham essa noção exata de poder sair sozinho e tomar suas decisões. Nós colocamos limites porque os amamos e queremos o melhor para eles. Assim Deus faz conosco, nos dá a chance de sair fora deles, mas diz, eu tenho
eu tenho algo especial, cara. Se tu permanecer aqui, tu vai mais longe. Se tu permanecer aqui, tu vai melhor. Tu vai sofrer menos, tu vai ser mais feliz, tu vai ser mais realizado, tu vai ficar mais protegido. Mas essa é a linha. É por isso que facilmente os cristãos escorrem para as duas extremidades e querem viver só a palavra ou querem viver só o poder. O que mudou, Davi, Paulo, Pedro, você e eu, que permanecemos dispostos ou pelo menos imbuídos em tentar ir adiante no evangelho, que eu falar para os casais na quinta-feira, não é a porta larga, é a porta estreita, que demanda um esforço para continuarmos firmes. Esse encontro que mudou grandes homens e mulheres do passado e que continua mudando homens e mulheres, esses são encontros que nos fazem mais próximos daquilo que de fato nós somos criados para ser. É por isso que quando Davi diz era melhor um dia nos teus atos do que 1000 fora dele, porque um dia nos atos, um dia próximo, transformava Davi no que de fato Davi deveria ser. Transformava ele no chamado original, levava ele próximo de quem de fato ele deveria ser. Eu prefiro um dia só no teu do que 1000 fora, porque um dia no teu me faz chegar no caminho certo. Um dia no teu não é que é algo especial, mas mexe tanto no meu coração que me faz uma vida feliz. Me faz uma vida realizada. Não me faz uma vida perfeita, mas me faz uma vida realizada. Isso é o que faz um encontro com Deus. Se esses sentimentos que eu comentei, que acabaram brotando ali no Éden, hoje tem mexido com você, eu quero aconselhar você a chamar aí, quero chamar a sua atenção, a você se dar conta que de fato a gente não está migrando para as extremidades, saindo do que de fato é a essência de um encontro com Ele, de um evangelho onde a gente vive Ele. Tanto é que quando Cristo ressuscita, Ele diz, eu vou mandar o Espírito Santo, que é o Consolador, que vai ficar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias. Todos os dias. Uma experiência com Ele seguido, constante, frequente. Isso chama encontro com Deus. Não é você ter um encontro com uma igreja, uma denominação, uma instituição. Não é você ter um encontro em conferências, em momentos, em palestras. É um encontro com Ele. Que Davi dizia, eu prefiro um só do que 1000 fora. Um só ali já vai me colocar no rumo, no prumo, no trilho, no rastro da onde eu deveria estar. Quero convidar você a ficar em pé. E nós vamos estar adorando um pouquinho. E vamos estar orando ao Senhor para que de fato nós venhamos a ter esse encontro. Que de fato a gente venha a ter esse evangelho real, vivo e transformador, e não simplesmente manifestação. Comentei com o Anderson, estamos aí para comemorar 6 anos, né, esse mês de Ministério Catch the Fire. Eu me lembro que eu comentei com ele lá no início de tudo. Ele disse, cara, eu não sei como é que vai sair esse negócio, não sei para de fato o que vai dar, eu só sei de uma coisa. O dia que nós tivermos que vender os nossos princípios, valores, ou aquilo que de fato a gente crê, para poder ter um lugar cheio, para poder ter pessoas ao redor, ou até fazer com que pessoas ofertem e deem, porque obviamente precisa de dinheiro para se manter uma estrutura. Eu digo, o dia que nós começarmos a ter que vender nossos princípios, vamos fazer um acordo, eu e tu? Vamos fechar tudo e vamos para a garagem adorar? Vamos fechar tudo e vamos pegar um violão e vamos para a garagem? Eu disse, cara, está fechado. É por aí. Vamos valorizar esse encontro, valorizar essa essência do Evangelho, valorizar o que de fato nós entendemos que é fundamental. Se você tira o encontro com Deus do Evangelho,
você tem uma filosofia fantástica de princípios que vão quebrar sua cabeça no meio de tão impressionantes que são. Mas podem ser aplicados a qualquer religião, os espíritas, os mormons, hindus, qualquer um pode aplicar esses valores, porque são impressionantes. Os homens mais prósperos do mundo descobriram valores bíblicos e estão praticando. Esse mês eu fiz um curso caro. De uma universidade americana que descobriu um método impressionante que acontecia em todas as grandes negociações do mundo. E eles reduziram, consolidaram em 7 princípios de uma negociação bem-sucedida. Os 7 princípios eram bíblicos. Aí eu digo, cara, eu paguei. Inacreditável. A palavra vai te fazer próspero, vai te fazer muito inteligente, visionário. O poder vai te impressionar, te fascinar, deixar o seu queixo no chão. Mas só o encontro com Ele gera destino. O resto passa. Não tem destino sem Ele. Nada mais do que uma filosofia, nada mais do que uma demonstração de milagres. Mas se eu pudesse ser um nécio da palavra, ou mesmo nunca ter tido uma experiência de poder, mas encontrar Ele seguidamente, eu digo, cara, eu quero isso. Eu quero esse troço aí. Essa é a diferença de tudo aqui que a gente faz. Essa é a diferença de tudo isso que a gente está fazendo. O dia que, se esse pessoal que está tocando, que sabe tocar algum instrumento, não toca para encontrar Ele, o dia que alguém que vem trazer uma palavra não levar para um encontro com Ele, não faz sentido nenhum. O pessoal que está cuidando do estacionamento é voluntário para que você tenha um encontro com Ele. Os professores que estão cuidando dos seus filhos estão tendo esse trabalho para que você tenha um encontro com Ele. Se existe uma estrutura física, que por sinal esse mês vamos começar a trocar os telhados, ou o telhado, mas existe para que você tenha um encontro com Ele. Se isso não gerar um encontro com Ele, fecha tudo, vai embora, não perde tempo, não se desgasta. Tudo isso é para que nós venhamos a ter um encontro com Ele. Nós vamos estar adorando alguns minutos e você pode ir no seu lugar mesmo, como você quiser. Sentimentos como medo, como vergonha, como culpa giram o seu coração. Você entrega isso para Ele e diz, papai, eu quero um encontro contigo. Eu quero um encontro contigo. Porque eu já encontrei o teu poder, eu já encontrei a tua palavra, mas eu preciso de ti, papai. Eu preciso de ti, papai. Nós amamos a tua palavra e nós amamos o teu poder, mas nós preferimos um dia nos teus átrios do que 1000 fora deles. Nós precisamos do teu poder e nós precisamos da tua palavra.
Mas nós precisamos de Ti mais. Nós precisamos que a Tua palavra de fato se renove através da presença do Teu Espírito, e que o Teu poder, a manifestação do Teu poder, se transforme em testemunhos arraigados na tábua do nosso coração, e não histórias bonitas, mas de fato uma transformação real. Nós te amamos, Papai, e nós precisamos de Ti. Por isso nós queremos um encontro contigo, e que esse encontro seja tão real e tão verdadeiro, que o Teu poder não nos fascine a ponto de Te abandonar, e que somente a Tua palavra não seja o suficiente. Espírito Santo, Tu és bem-vindo na nossa vida e na nossa família. Em nome de Jesus, vem. Nós te amamos, Papai. Nós te amamos, Papai.